Senhor nosso Deus, muito obrigada pelo dia, obrigada porque estamos aqui reunidos para te adorar, conversar um pouquinho mais sobre ti. Obrigada também porque temos vida, mas agora vamos te pedir, Senhor, pelas famílias que estão debilitadas por conta do Covid. Abençoa, cura, Senhor, de acordo com a tua vontade. Abençoe também a cunhada da Ori, que ela sofreu um acidente de bicicleta, Senhor. Esteja com a família deles, de cada um aqui representada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aí, agora acho que deu certo, galera. Nath, capítulo 7 do livro Os Ungidos. Vamos falar sobre um reinado diferente. Reinado de Jeroboão. Conta pra gente um pouquinho sobre ele. E aí, pessoal, galera, esse livro aqui é fantástico, viu? Você que ainda não leu, super indica. Eu tenho todos aqui, deixa eu só mostrar pra vocês. Tem todos os livros deles e eu tô no quarto. Eu leio assim, ó, eu leio um capítulo por dia, e aí eu leio o capítulo e eu vejo onde que tá a referência na Bíblia. Então, primeiro eu leio na Bíblia e depois eu leio o capítulo para ter uma melhor compreensão. E é super legal porque assim, eu comecei lendo um capítulo por dia, eu já tô no quarto, no que tá falando sobre Atos dos Apóstolos. Então, o negócio flui, é muito bacana mesmo. Então, a gente vai falar hoje, pessoal, sobre o capítulo 7 de Uns Ungidos, que fala sobre o reinado de Jeroboão. Vocês lembram quem foi ele? Pensa aí se você lembra quem foi Jeroboão. Tinha lá, a gente tá falando do quê? Do reinado ali de Salomão. E aí tem o filho de Salomão, que é o Roboão. É tudo com ão. E aí tem Jeroboão, que eram servos lá, uns súditos do rei lá de Salomão. E ele era, aqui diz no capítulo 7, que era fiel e que ele se preparou durante muitos anos, assim, com um trabalho fiel, um trabalho certinho ali para governar Israel. E aí um dia chega lá um profeta, o profeta Aias. Ele chega e diz para Jeroboão, ainda no reinado lá de Salomão, de que ele seria que ele governaria 10 tribos de Israel, que Deus daria a ele 10 tribos de Israel e tiraria, né, lá do pessoal de Salomão, mas que deixaria uma ainda com a descendência de Salomão. E olha que interessante, ele já sabia do que iria acontecer. E aí o tempo foi passando e tal, aconteceu. De fato, ele virou ali o governador lá das 10 tribos. E aí, o que aconteceu no reinado dele? Ele pecou em uma coisa que muitas vezes a gente também, Elisa, mas a gente às vezes acaba caindo nessa situação, que é não confiar em Deus de maneira plena. O capítulo 7 é um capítulo pequenininho que fala de 1 Reis, capítulo 12 até 1 Reis 14. Aqui gostaria de estudar mais sobre essa história, muito interessante. Então, Jeroboão ele falhou em uma coisa, em confiar em Deus. Por quê? 10 tribos estavam sob o comando dele. E aí, ele pensou assim, se o pessoal, uma vez por ano, subir até Jerusalém para adorar a Deus, pode ser que esse pessoal se queira se render a Roboão, que é o filho de Salomão. Pode ser que o pessoal não queira mais que eu seja o governador, e sim Roboão. Ele ficou assim com um certo ciúme e uma certa desconfiança. Ele ficou com medo do pessoal não querer mais que ele fosse o governador, e sim Roboão. Então, por conta disso, o que ele fez? Ele montou dois altares. Dois altares que já... Aqui, um em Betel e outro em Dan. E ele não queria mais que o pessoal fosse até Jerusalém para adorar a Deus. Então ele criou esses dois altares para o pessoal não ter que ir a Jerusalém, não ter que se envolver com Roboão. Ela estava falando que Jeroboão era aquele rei, né? E aí veio esse profeta que foi falar para ele que o que ele tinha feito, esses dois bezerros de ouros, não era do agrado de Deus, que era contra os mandamentos dele. Então, esse rei, ele foi e mandou prender Jeroboão, estendeu o braço, mandou prender. E na hora que ele fez isso, o braço dele secou. E então ele entrou em desespero. Ele falou assim, meu Deus do céu. E aí ele foi e pediu para esse profeta que tinha feito, falado contra essa atitude que ele tinha falado, para orar para o Deus desse profeta, não era mais o Deus de Jeroboão, para... foi escolhida. Para poder restaurar o braço dele. E Deus, como um bom Deus, restaurou o braço dele, mas sempre com aquele aviso já prévio, né? E aí, então ele já estava de aviso que o que ele tinha feito, essas duas estátuas, esses dois bezerros de ouro, não era do agrado de Deus. Em seguida, ele não quis mais saber. Ele foi simplesmente, tá, tô com o meu braço curado. Jeroboão me avisou, mas não deu o valor necessário para esse aviso que o profeta tinha dado para ele. E aí, esse profeta saiu da cidade,
porque Deus ele tinha mandado esse profeta sair da cidade, não comer nada, não fazer mais nada lá, sendo que o aviso já tinha sido dado. E aí, no caminho que ele estava indo embora da cidade, ele encontrou um idoso que se passou por profeta. E esse idoso foi e falou assim: ou é melhor você voltar lá na cidade do Jeroboão e comer com ele. E aí ele achou que essa era uma mensagem de Deus, mas esse profeta era um falso profeta. Então, galera, fiquem atentos a essas pessoas que falam profecias e se dizem de Deus, mas na verdade não é. Saibam escutar a voz de Deus. E aí o profeta voltou para lá e nisso ele teve consequências por voltar. Ele tinha sido ordenado a sair da cidade sem comer, sem fazer mais nada. Depois de ter dado o aviso, ele não precisava fazer mais nada. Bastava sair da cidade e seguir o que Deus tinha mandado. Só que aí ele foi, escutou esse profeta que ele encontrou na rua e voltou para a cidade. E teve consequências, né? Obviamente, esse profeta de Deus, ele caiu, morreu e... como é que é mesmo? Deixa eu só lembrar. Ele morreu. Eu acho que a Nath nem volta mais. Deixa eu só ver aqui um instantinho. Vamos tentar a última vez. Mas ele caiu e desobedeceu. Isso. Isso mesmo, Ada. Deus testou o rei e o profeta no episódio e os dois falharam. Nath, eu dei continuidade aqui. E aí, você quer continuar? Será que vai dar certo? Ok, vamos ver. Tomara que dê certo. Se cair de novo aí, realmente é uma tristeza na internet. Mas, continuando. E aí, Deus falou pra ele não comer nem beber, como a Elisama comentou. Só que aí o falso profeta foi lá, convidou ele para comer na casa desse falso profeta. E ele comeu, porque ele pensou que Deus tinha falado para esse falso profeta que era para ele comer. Ele foi. Só que aí, no momento que eles estavam comendo, Deus deu uma luz ali para aquele idoso profeta, tá? E ele proferiu uma sentença e falou: olha, você não deveria ter comido, porque você pecou contra Deus. E por causa disso, você não será sepultado junto com seus antepassados. E aí ele falou, ok. E aí ficou, né? Ele ficou assim mal e foi embora. Só que no caminho, ele foi atacado por um leão e morreu. E ficou com o corpo Quem diria? despedaçado no meio. Gente, um leão, tipo, ele tava indo embora e foi atacado por um leão e morreu. E essa história, nessa parte, eu fiquei chocada, assim, porque o falso profeta idoso, ele ficou muito mal com essa situação também. A Bíblia comenta, ele, quando ficou sabendo, né, que ele tinha sido atacado e tinha morrido por um leão, ele foi lá, pegou o corpo do cara, levou e sepultou o corpo dele na sepultura dele mesmo, entendeu? O falso profeta pegou o corpo lá, sepultou ele na mesma sepultura e foi assim, toda uma comoção, né? Porque imagina, o cara morreu despedaçado ali por um leão, um negócio horrível. Enfim, e por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Por um simples e único motivo. Porque, ó, se Deus tivesse permitido que o profeta voltasse para casa tranquilo, sem nenhuma consequência, Jeroboão iria usar isso como uma desculpa pro pecado dele, entendeu? Como se Deus fosse frouxo. Só que Deus não é frouxo. Então Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que ele pudesse se arrepender e voltar para os maus caminhos e ver que Deus é um Deus de ordem, de justiça, de que não é assim a gente peca, tá tudo bem, não, entendeu? Então o braço dele ficou paralisado. Depois a desobediência do profeta que foi punida na hora. Uma série de ordens assim era para Jeroboão ter se ligado, só que ele não se ligou. O pastor Lucas falou bem assim, ó, devemos ter cuidado com o que se dizem os profetas, realmente. Esse profeta, ele estava indo certo até que ele acreditou nesse outro falso profeta e fez o que não era ordenado por Deus. Mas isso, ó, caiu, mas a Nath conseguiu finalizar o raciocínio dela. Eu acho que ela não vai conseguir entrar de novo, mas qualquer coisa chama ela um pouquinho mais pra frente pra gente tomar, pra ela poder finalizar com uma oração. Acho que vai dar certo. Finalizar pelo menos uma oração. E esse foi o nosso capítulo 7 sobre o reinado de Jeroboão. Ambos, como a Ada tinha falado ali em cima, ambos foram pessoas que tiveram trabalhos para serem realizados para Deus, só que ambos falharam. Um não confiou em Deus, recebeu a profecia de que ele ia tomar conta e ele ia governar 10 tribos de Israel, mas ele não confiou em Deus, então ele caiu e teve o reinado dele marcado por quem
fez estátuas e bezerros de ouro. E o outro foi o profeta que desobedeceu. Teve uma ordem de Deus, mas ele obedeceu a princípio, mas no final ele caiu e morreu assim, tristemente, por um leão. Deixa eu ver o que mais que o pastor falou. Isso mesmo, o pastor Lucas falou bem aqui, ó. Tomar cuidado com aqueles que dizem, o Senhor me revelou. É sempre bom a gente ter nossa comunhão com Deus e saber escutar a voz de Deus. Realmente, existem pessoas que elas recebem revelações de Deus? Sim, mas sempre tomar cuidado, ver se aquilo ali está de acordo com a Bíblia, se está de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver se a Nath consegue entrar a última vez, só para ela poder finalizar com uma oração e ver se ela quer fazer alguma coisa a mais. Nath, finaliza com uma oração pra gente? Amém, pessoal. Vamos orar, então. Amém. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque na tua palavra encontramos ainda inspiração e nós encontramos uma revelação, Pai, da tua justiça e do teu amor por nós. Nós queremos aprender a confiar mais em ti, nós queremos aprender a ser mais abertos a ouvir a tua repreensão quando necessário, Pai. Por favor, que durante o dia de hoje o Senhor nos ajude a ouvir a voz do Espírito Santo e que ele possa estar dentro do nosso coração. Que o Senhor perdoe os nossos pecados para que ele possa encontrar morada no nosso coração, Deus. Obrigado por essa live. Continue com a gente e abençoe a cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém.